Bom dia, pessoal que está entrando. A gente está conectando alguns minutos antes, mas nosso horário é 9 e a gente vai começar às 9. Então, vamos iniciar aqui o segundo dia e vamos começar novamente com uma frase do Rancharan. O que ele diz, né? No papel, todas as estratégias são vencedoras, mesmo porque, em alguns casos, elas nem saem da prancheta, né? Mas o que diferencia as empresas e os executivos bem-sucedidos dos que vão para a vala comum dos PowerPoints é a sua capacidade de transformar estratégias em resultados efetivos. Então, fortalece um pouco o conceito de ontem, né, que a estratégia, para que ela seja realmente bem-sucedida e que ela produza os resultados efetivos, ela precisa sair do papel, ela precisa ser executada. Então, hoje a gente vai falar de planejamento, mas a gente vai falar de planejamento de uma forma talvez bem diferente de um planejamento tradicional. Então, para isso, a gente vai começar assistindo um vídeo, tá? E após o vídeo, a gente começa a comentar. Então, vamos agora assistir o vídeo. Bem, isso pode ser igual a essas pequenas coisas que tendem a ocupar nossa vida. E pouco a pouco vão se acumulando. Agora, a sua tarefa. Você não pode passar dessa altura. Tem que colocar todas as pedras grandes no balde. Boa sorte. Vou descrever cada uma das pedras conforme ela as coloca. Como se chama essa? Q2. Planejamento e preparação. Certo. Planejamento, preparação, prevenção e delegação de poderes. Q2. O que não é urgente, mas é importante. Pegá-las em qualquer ordem? Como quiser. Você quer colocar todas porque todas são importantes. Posso mover uma pedra pequena? Você está com as pedras pequenas desse jeito, mas não pode passar do ponto. Ótimo. Vê se continua. Essa? Claro. Cortou o vídeo quando eu coloquei no... A próxima pedra que ela vai tentar colocar é chamada de relacionamentos e família. Ela está tentando colocar todas as pedras baseada na suposição de que, movendo as outras pedras ao redor, haverá mais espaço. A terceira pedra que ela colocou é a do emprego, alguma questão chave de emprego. E depois os principais projetos aqui, não pode passar do ponto. Ainda não terminei. É mesmo, está certo. É apertado. É apertado. Não dá. Essa é chamada serviço, comunidade e igreja. Você já se sentiu assim? Sim. Quantos se sentem assim? Ainda pode continuar? Claro. Ok. Tem que colocá-las. Isso, mãos à obra. Já está passando. Ia colocar agora o afine um instrumento. Quantas vezes fazemos isso? Eu simplesmente não tenho tempo hoje para afinar um instrumento. Quem já esteve tão ocupado dirigindo que não deu para abastecer?
férias são importantes para mim. Férias são importantes para ela. Movendo os menores, talvez você possa espremer mais uma dessas coisas tão importantes aí dentro. Assim? Quase. Uau, boa! Se não encaixar, force. Eu tenho mesmo que colocar todas aqui? Bem, não. Você pode negligenciar uma boa oportunidade. Não, eu coloco. Aqui está algo chamado urgente e importante. É uma coisa do quadrante 1 que está te pegando de surpresa. É o seu maior cliente. E se você não der um retorno agora... estará abrindo mão das férias. Não. E você não tem nenhum período de tempo reservado para você. Não. Você não tem filhos pequenos. Se você quiser, eu digo o que fazer. O quê? Você pode adotar uma abordagem completamente diferente, um outro balde totalmente novo. Você pode trabalhar com um paradigma diferente. Pode fazer o que quiser. Então eu posso usar aquele pote? É isso que está dizendo? É. Então eu preferiria colocar estas no fundo e as pedras pequenas em cima. Cônjuge. Férias, tudo bem. Ela tem afinar o instrumento, planejamento, preparação. Férias, emprego. Cônjuge. Emprego. Grande oportunidade. Grande oportunidade. Importante e urgente. Período de tempo. Comunidade e igreja. Ai, aquelas criancinhas ficam me olhando. Que bom que meu marido não está aqui. Agora ponho essas aqui. Ok. Vai dar certo. Você colocou todas as coisas importantes primeiro, certo? Certo. Gostou? Parabéns. Então, voltando aqui. Quem se identificou com o primeiro balde lá, de colocar primeiro as coisas pequenas e depois tentar colocar as grandes? Eu acho que todos nós enfrentamos isso, de uma maneira ou de outra, né, de uma forma maior ou menor. Todos nós nos deixamos levar pelas urgências do dia a dia, pelas demandas operacionais, que são todas urgentes, e são as coisas que fazem a empresa funcionar. Mas nem sempre é o que vai fazer a empresa crescer.
As demandas operacionais, elas são necessárias, mas elas não vão nos fazer dar o salto. As metas impactantes, essas sim, essas elas têm a condição de mudar nosso rumo, de mudar nossa estratégia, de entrarmos num novo segmento, de criarmos um novo produto, de inovarmos, de mudarmos o modelo de negócio, de resolvermos um gargalo num processo que está consumindo toda a nossa operação, de resolvermos problemas que estão complicando o funcionamento da empresa. Então, essas coisas é que elas conseguem nos fazer dar um salto. Só que a gente não prioriza isso, porque muitas vezes nós somos sugados pela operação. E no planejamento tradicional, né, no planejamento tradicional, normalmente você faz um planejamento com muitas metas, com muita coisa para fazer. É o que acontece normalmente no planejamento anual, por exemplo. O que acontece é que quando as pessoas se reúnem para planejar e fazem aquela tempestade de ideias, movidas tanto pela motivação como pela ansiedade, você coloca muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, e aquilo fica impossível de executar e impossível de dar foco, né? Então, as rochas são planejamentos trimestrais, com acompanhamento semanal, com poucas metas, tá? Então, sempre de 3 a 7, nunca mais que 7 prioridades para a empresa no trimestre. As rochas elas devem ser metas impactantes, específicas e mensuráveis. O que eu chamo de impactante, né? É engraçado que eu usei muito esse termo, eu acho que uns 20 anos atrás, eu fui convidado para ajudar num processo de planejamento, numa organização que cresce muito, né? No caso, foi a comunidade Shalom, né? Na época, estava num processo de planejamento e eu participei muito. E naquela época, meio que intuitivamente, eu falava assim, olha, as metas que nós precisamos criar têm que ser impactantes, não podemos criar metas que não mudem a realidade. E engraçado que na época muitos brincavam assim, porque eu dava muita ênfase a esse impactante, que aí, assim, acabei criando essa marca, o pessoal às vezes até ria, porque quando eu dava muita ênfase no impactante. Mas o tempo passou e a gente vê que hoje surgiram muitas metodologias, como OKR, como Traction, como o próprio Rancharan defende hoje planejamentos trimestrais, né? E nós também defendemos fortemente planejamentos trimestrais e vamos chamar de rochas devido a esse vídeo aí, que faz parte do livro também do Steve Covey, né? E que ilustrou tão bem, né, essa questão que se você não coloca as pedras grandes primeiro, depois você não consegue mais. Então, ter as coisas importantes primeiro e focar nelas. Então, essas metas, elas devem realmente ser impactantes. Não basta ser simplesmente metas operacionais, coisas que eu já ia fazer de qualquer jeito. Assim, tanto fazia o teu planejamento como não ter, eu já ia fazer. Ok, se é algo tão importante que eu quero reforçar, ok, mas como exceção. Não como prática, eu simplesmente colocar ali, que já faz parte da minha operação do dia a dia, como uma meta ali do trimestre. Mas eu devo colocar coisas que tenham realmente um impacto na empresa, que realmente ele possa ou remover um problema, uma causa fundamental, ou ser algo que vai me levar para um próximo nível. Eu gosto muito da teoria das restrições, né? Não sei se vocês conhecem, mas na frente a gente vai também ter uma frase lá deles, mas a teoria das restrições ela leva sempre a identificar qual é o seu gargalo e remover aquele gargalo. Porque o gargalo, que é ali o elo mais frágil da corrente, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais frágil. Então, na medida que você remove e resolve aquele gargalo, vai aparecer um gargalo em outro ponto e você vai resolvendo, é um processo de melhoria contínua.
Então, as rochas são isso. As rochas são exatamente isso. Planejamento trimestral com acompanhamento semanal. Então, o que isso vai causar? Vai causar aquele efeito que você viu no vídeo. Você deixa de ter algo que você tem ali, algo que você tem um monte de coisa para fazer e depois vão surgindo coisas importantes. Você tenta encaixar, mas não cabe e não consegue. Mas você vai criando um foco e vai gerando, né, a capacidade, vai gerando disciplina, né? Vai gerando disciplina e vai gerando comprometimento, né, com a equipe em cima daquilo e tendo foco naquilo que tem que estar lá. Porque quando tudo é importante, nada é importante, né? E aí o que eu falei ontem, que eu ia falar sempre que esses dias, né, menos é mais. Na hora que você tem ali, não, eu vou ter muitas metas, né, vou ter muitas coisas e tudo, você acaba não tendo prioridade, né? Então, as rochas, elas geram essa prioridade, né, de coisas importantes. E eu vou contar uma história que aconteceu num cliente nosso, né? Uns anos atrás, quando eu comecei a testar esses conceitos de rochas, então, uma das primeiras experiências que a gente teve com o cliente, eles se identificaram muito com o conceito das rochas e a gente foi ajudar no processo do planejamento deles e conseguimos identificar um problema que estava gerando muitas consequências, né? Era um problema operacional que interferia nas vendas, porque a área comercial não se sentia seguro para aumentar as vendas, já que a operação não estava conseguindo fluir e, por sua vez, a operação tinha N outros problemas que geravam aquela consequência e aquele problema vinha se arrastando há muito tempo. E a gente fez esse planejamento com as rochas, definimos isso como uma rocha que ela tinha um prazo de 90 dias para resolver, né? Não precisou dos 90 dias, com 30 dias o problema foi resolvido e, como eu falei, como ele era a causa de muitos outros problemas, na hora que resolveu esse problema, houve uma sequência de melhorias, de melhoria de produtividade e a venda começou a aumentar e muita coisa foi ser resolvida por causa disso. E uma das pessoas dessa empresa se voltou para mim e disse assim, mas me diga uma coisa, faz 2 anos que nós temos esse problema e a gente não conseguiu resolver. Como é que em 1 mês a gente conseguiu? E a resposta é muito simples, foco. Há 2 anos eles vinham tentando resolver este problema e mais 50. Só que não tinha foco. Na hora que nós dissemos, esquece os 50 problemas, vamos focar em 5, né? Pode ser até 7. Mas vamos focar em 5. No caso lá foram 5. Vamos focar em 5 problemas. Nós vamos resolver esses 5. Aí nós focamos e resolvemos, né? Então, a priorização ela é fundamental. Ela é fundamental. Mas eu queria falar também estou falando o que é uma rocha, né? Que é uma meta trimestral com acompanhamento semanal. E você dentro desse processo não vai ter mais do que 3 ou 7 e tal. Agora, o que não é uma rocha? Tá? E aí eu vou falar de algumas coisas que eu também já vi, né? Em outras empresas, feitos por outras metodologias. Um planejamento que até foi feito um planejamento trimestral, porém, a meta trimestral era somente pegar o número do ano e dividir por trimestre. Assim, pegar só o indicador, que já mede mês a mês, e dizer, não, nesse trimestre, a minha meta do indicador vai ser essa. Isso não é rocha. Tá? Rocha é realmente uma meta do planejamento, não só do indicador, mas mais na frente eu vou explicar melhor isso. Mas é uma meta, é aquilo que vai gerar um impacto. Não é uma coisa que eu simplesmente peguei o número do ano e quebrei em trimestre. Não é isso.
Para fazer isso, não precisa planejamento trimestral. O planejamento trimestral é exatamente para você identificar naquele trimestre quais são os seus gargalos, quais são os seus problemas, quais são as suas oportunidades e como você vai priorizar isso. E colocar isso dentro de um período curto. Por que 90 dias? Porque 90 dias é o tempo que é um ciclo normal que se faz com uma grande motivação. É normal do ser humano que, depois de 90 dias, você já começa a desfocar. Você não consegue se manter focado por muito tempo. Então, o ciclo de 90 dias é o tempo ideal para isso. Porque depois de 90 dias, você já começa a não focar. Como ele é ciclo trimestral, passa os 90 dias, aí você já faz um outro planejamento e começa tudo de novo, né? Então, o ciclo de 90 dias é o período ideal. O acompanhamento semanal é fundamental. A gente não vai detalhar muito hoje a questão do acompanhamento, isso vai ser feito amanhã. Hoje a gente vai se deter em como fazer um planejamento usando essa lógica das rochas, né? Então, a gente vai para uma atividade, mas antes de começar a atividade, eu queria interagir um pouco com vocês. Queria ver se tem alguma pergunta para que a gente possa aqui seguir para o próximo passo. Vamos interagir um pouco? Alguma dúvida, alguma pergunta? Todos entenderam o que é a rocha? Vocês querem um balde para colocar as rochas de vocês? Ou vocês já se enxergaram ali no vídeo? Vamos interagir um pouco aí pelo chat. Dúvidas? Ninguém? Nenhuma dúvida? Ok, então estou dando um retorno aqui e está tudo claro e que não tem nenhuma dúvida. Então, vamos para o exercício, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui novamente. Então, vamos lá para a atividade. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei ontem, tá? Se você é de uma pequena empresa, você vai fazer o planejamento da sua empresa. Se você é de uma grande empresa, você pode fazer o planejamento do seu setor. E o importante é que você faça o exercício e que fixe bastante isso para que depois, na semana, você possa, se for o caso, aplicar na sua empresa. Ok, então vamos lá. Então, o que acontece? Primeiro você vai fazer o seguinte, você vai listar quais são as entregas que você precisa fazer no próximo trimestre. O que são entregas? É um conjunto de atividades, tá? Um conjunto de tarefas. Você não vai colocar aqui uma coisa muito simples, assim, só uma tarefa. No mês que vem eu tenho que, sei lá, pintar a minha sala. Isso é uma coisa muito simples, não é uma entrega. Mas, se eu vou reformar a minha sala, que inclui a pintura e outras coisas e tudo, aí isso pode ser uma entrega. Ou seja, eu tenho como uma prioridade reformar a minha sala. Então, isso é uma entrega. Que dentro dessa reforma vai ter lá um plano de ação e tudo ligado a isso, tá? Então, você vai aqui listar essas entregas, tá? Lista aqui, a gente colocou aqui 21. Se você quiser
ultrapassar não tem problema, se você quiser usar menos, mas coloque aqui tudo que você identifica que a gente está numa época ideal, né? Porque a gente está terminando março, que é o primeiro trimestre do ano, e vai ter abril, maio e junho, que é exatamente o trimestre 2 do ano. Então, a gente vai planejar para abril, maio e junho, o que é tudo que você considera prioridade na sua empresa ou no seu departamento. Essa parte de rochas e projetos, você não vai fazer nada por enquanto, tá? Então, você vai fazer isso aqui. Eu já vou orientar mais coisas do exercício, que eu vou dar mais tempo dessa vez. E aí, depois que você criar essa lista aqui, você vem para a aba seguinte, que é essa aba rochas. E nessa aba rochas, você tem aqui as rochas que liste abaixo as prioridades para os próximos 90 dias da sua empresa e defina responsável e prazo. Então, você vai pegar daquela lista que está lá, tá? Daquela lista que está lá, você vai chegar aqui e vai dizer, bom, esse item 6 aqui, ele é uma rocha. Então, você só clica um X aqui para marcar que ele vai se transformar numa rocha e vem aqui em rocha e escreve ele aqui na rocha. E assim faz para quantas rochas você criar. Não mais que 7. Aqui só tem 7, não crie mais que 7. O máximo são 7. Então, as rochas vão ser o quê? Vão ser da lista de prioridade, você vai escolher até 7, não mais que 7. 5, 7, por aí. Não pode ser mais que 7, de 3 a 7. Então, você vai ver, você pode juntar uma com a outra e tudo, aí você vai ver, bom, as coisas assim mais importantes que eu tenho realmente para fazer é isso aqui. Então, você transforma isso aqui, coloca aqui, isso vira uma rocha. Aí você define quem é o responsável e o prazo que você tem para que essa rocha seja executada. O prazo não pode ser maior que os 90 dias, tá? Ele é dentro dos 90 dias. Mas tem coisa que você pode dizer, não, esse aqui com um mês eu faço. Esse aqui eu preciso de 2 meses. E até 3 pode ser, não pode ser mais que 3, tá? E nem faz sentido ser menos de 7 dias. Se é uma coisa que você vai fazer dentro da semana, então já nem considero que vai ser uma rocha. Isso ali você vai resolver de outra forma. Uma rocha ela deve ter um prazo maior que 7 dias e menor que os 90 dias. Então, feito aqui, você vai definir as rochas. Depois de fazer isso, você vai voltar para cá e vai dizer, tem alguma lista aqui que é uma prioridade também, mas não é tão prioritário a ponto de ser uma rocha, mas é algo que ele, de uma certa forma, compõe a rocha. Ou seja, ele é algo que vai fortalecer a rocha. Vou dar um exemplo. Digamos que você colocou, eu vou escrever aqui, depois eu apago. Digamos que você colocou aqui que fazer uma... Não, uma rocha seria gerar 300 leads. Gerar 300 leads. Pronto, isso aqui pronto. Isso aqui é uma coisa mais importante que eu tenho nesse trimestre agora, é gerar 300 leads. Isso aqui é uma rocha. E digamos que você colocou aqui uma coisa importante também, que seria ampliar a visibilidade ou ampliar o tráfego no site, por exemplo. Ampliar o tráfego no site. Aí depois você vai ver, não, ampliar o tráfego no site é um meio, não é um fim em si mesmo. O fim é gerar o lead, o que eu quero mesmo é gerar lead. Mas ampliar o tráfego no site, ou aumentar, fazer campanha disso, daquilo, etc. e tudo, isso não é uma rocha, mas isso aqui pode virar um projeto ligado a uma rocha. Então, eu posso chegar aqui, depois de eu ter escolhido as rochas, eu posso ver alguns itens que, rapaz, isso aqui também é prioridade, mas isso aqui ele é um meio, ele vai me ajudar a cumprir a determinada rocha. Então, eu posso chegar e dizer, bom, esse outro aqui, eu vou fazer dele um projeto.
Então, eu marco aqui só para eu saber da lista do que eu fiz, o que virou rocha, o que virou projeto. E aí eu venho na rocha aqui e digo, bom, dessa determinada rocha, eu vou ter um projeto X aqui e escrevo o projeto. Ok? Então, por hora, esse exercício, daqui a pouco a gente vai fazer o dos indicadores, não faço de indicadores ainda, a gente vai fazer agora o de rochas, que vai ter esses 2 passos. Você lista as prioridades, depois identifica das prioridades o que vai ser rocha e o que vai ser projeto, e depois vem aqui e preenche aqui o que você identificou de rochas, quais são os projetos para cada uma, responsável e prazo. Então, queria só ver se vocês têm alguma dúvida. O link está aqui no chat para vocês baixarem, tá? E então a gente vai marcar o horário de retorno. São agora 9h35. A gente vai retornar às 10, tá? Então vocês vão ter 25 minutos para fazer essas 2 atividades, listar ali as 20 prioridades. Dentre as 20 prioridades, escolher no máximo 7, transformar em rochas, e das outras que ficaram, tentar identificar. Não é para pegar todas as prioridades e virar plano, não. Tem alguma coisa que você vai ver que não é tão prioritário. Vai ter coisa que vai ficar para o outro trimestre. Não é obrigado você pegar tudo que você listou da prioridade e transformar em projeto, não. Você vai pegar o que é mais importante transformar em rocha, vai pegar algumas prioridades que façam sentido, que vão reforçar as rochas que você escolheu e vincula lá. E aí depois a gente vai poder trocar uma ideia e ver se é isso mesmo. Se tem algo que... Uma pergunta que estão fazendo aqui. Tem algo que é um projeto que aparentemente não está ligado a nenhuma rocha, não faz nada. Deixa ele lá na lista, não faz nada, deixa lá. É o que eu acabei de dizer. Você só vincula um projeto à rocha se realmente você colocou algo lá que é prioridade e que faz sentido estar relacionado a uma rocha. Ele não foi escolhido para ser uma rocha, mas ele pode ser um projeto ligado a ela. Se o projeto não está ligado a nenhuma rocha, deixa ele lá, não faz nada com ele. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, bom exercício, e 10 horas a gente está aqui novamente. Todo mundo continua conectado, eu também continuo conectado, e 10 horas a gente está aqui novamente. Vamos ser pontuais, eu vou estar aqui pontualmente 10 horas. Ok, bom exercício. Então, voltando, pessoal, são 10 horas, exatamente o horário que marcamos para retorno. E agora eu preciso realmente de um feedback de vocês. Então, eu queria que vocês colocassem aí o seguinte. Primeiro, quantas prioridades você colocou naquela primeira aba lá? Eu quero que cada um de vocês diga aí o número. Não precisa dizer quais são, mas só quantas prioridades vocês colocaram na primeira aba. Vamos lá, no chat, todo mundo respondendo. Vocês estão me ouvindo? Pronto, então vamos lá. Então vamos colocando. Alguns já começaram a colocar. Quantas prioridades e lá, quantas entregas vocês colocaram na primeira lista, tá? Que era a lista que não são as rochas ainda. Né? Eu não estou perguntando as rochas ainda, estou perguntando a lista de prioridade na primeira aba da planilha. A primeira aba da planilha lá que tem escrito lista de prioridades. Então, quantas vocês colocaram? Certo. Quem mais? Vamos todos colocando, para a gente ir tendo mesmo uma noção. Certo. Então, se não colocarem ainda, seria bom colocar, mas
eu queria que agora cada um colocasse quantas rochas você definiu, tá? Então, das rochas, ou seja, dessas prioridades, quantas você escolheu para ser rochas? Então, para não misturar com a outra pergunta, coloque, por exemplo, 5 rochas, 7 rochas, 3 rochas, coloque quantas rochas você definiu. Pronto, assim, colocou 2 rochas, 4 rochas, 4 rochas, 7. Das 7, 3, 4, ok. Ok. Então, então, espero que tenha ficado tudo claro das rochas. A gente, no final, vai interagir um pouco mais. E se tiver alguma dúvida, a gente vai tirar. Mas agora a gente vai falar sobre indicadores. Tá? Antes de indicadores, eu queria só lembrar vocês que cada rocha só pode ter um dono, tá? Só pode ter um responsável. Tá? Então, você não pode colocar mais de um responsável para uma rocha. Tem que ser uma pessoa. E, claro, esse responsável, ele pode, dentro do plano de ação, envolver tarefas com várias outras pessoas, com vários prazos e tudo, mas o responsável pela rocha só pode ser uma pessoa. A gente vai, um pouco mais na frente, falar de plano de ação e tudo, do detalhamento disso. Karim está aqui me fazendo uma pergunta que é: quando tem muitas atividades ligadas ao mesmo assunto, o assunto vira rocha e as atividades tarefas? Isso mesmo. Porque você vai criar um plano de ação para executar essas rochas. Tá? Então, a gente optou por não colocar no exercício aí esse plano de ação, porque, como a maioria das pessoas que estão aqui usam o LuxTeams, isso vai ser feito no software. Então, a gente vai, amanhã, quando finalizar essa parte mais conceitual, a gente vai começar a dar os passos de como vocês vão pegar isso que está aqui e colocar dentro do LuxTeams, e aí sim ter o planejamento todo direitinho lá. Então, essas atividades, né, essas tarefas, seja de projeto, seja das rochas, vocês vão fazer direto no LuxTeams. Tá? E aquelas pessoas que estão aqui, que não são clientes nossos do LuxTeams, que não têm o software, podem fazer uma requisição aí por mensagem, que a gente disponibiliza uma versão de teste para que você possa concluir esses 3 dias de workshop com o seu planejamento feito, e pelo menos por 30 dias você tem como acompanhar tudo dentro do que a gente vai estar mostrando aqui. Então, a ideia é que amanhã a gente tenha a conclusão do planejamento, sim, e que você possa colocar tudo no LuxTeams e, a partir daí, começar a acompanhar. Então, por isso que a gente não detalhou o plano de ação aí. Bom, então, vamos agora para planejamento, ou para indicadores. E a gente vai começar indicadores com uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Eliyahu Goldratt, que é o escritor do livro A Meta, né, que fala sobre a teoria das restrições, e ele, assim, eu gosto muito da teoria das restrições, e os livros dele são muito interessantes, e essa frase dele eu sempre uso e gosto demais, que é: diga-me como me medes e eu te direi como me comportarei. Essa frase ela traduz algo muito importante, porque o indicador, eu considero que o indicador é uma arma poderosa e perigosa. Eita, por quê, né? Por que que o indicador é perigoso? É como toda arma, assim, vamos pegar o exemplo da faca, né? Uma faca, ela é muito útil, né? Um utensílio de cozinha, um utensílio muito, mas ela pode matar uma pessoa. Então, o indicador é isso também. O indicador é algo muito útil, que ele vai
nos ajudar a medir o resultado, ele vai nos ajudar a medir se nós atingimos o que nós esperamos. Porém, se ele for mal definido, ele pode influenciar negativamente no comportamento das pessoas. Como assim? Vamos pegar um exemplo de um vendedor. Você tem uma equipe de vendas e você define um indicador que é valor das vendas, receita mensal. Pronto. E então, chega o final do período, digamos que o indicador seja mensal, você chega lá e o vendedor vendeu muito bem. Ok, parabéns. Porém, ele vendeu muitos produtos com margem muito baixa. E aqueles produtos que tinham margem alta, ele praticamente não vendeu. Mas se você for prestar atenção, é muito mais fácil vender barato, é muito mais fácil. Vender produto de margem baixa é muito mais fácil. Mas se o vendedor está sendo medido somente pela meta de vendas, você quer que ele se comporte como? Põe-se no lugar dele. Se você fosse esse vendedor e a empresa lhe diz, olha, eu vou te medir pelo que tu vende. Pronto. Ele não vai pensar em vender produto com margem. Ele não vai pensar em dar menos desconto. Ele vai pensar o seguinte, quanto mais eu vendo, mais eu ganho, porque eu ganho por comissão. E quanto mais eu vendo, mais o meu indicador, mais aquela forma como eu estou sendo medido, vai estar melhor. Então, eu vou vender sem me preocupar com outras coisas. Então, por isso que o indicador ele precisa ser muito bem definido. E aí, mais na frente, a gente vai dar alguns exemplos. Né? Eu vou seguir aqui um pouco o roteiro dos slides e vou dar alguns outros exemplos. Eu comecei falando da parte negativa do indicador. Não é que ele é negativo. Eu comecei alertando sobre os riscos de se definir indicadores que não medem de fato o que eu quero medir. E isso parece uma coisa assim difícil de acontecer, mas infelizmente não é. Infelizmente, existem dois grandes problemas na definição de indicadores nas empresas. O primeiro é indicador demais. Não estou falando aqui das empresas que não usam indicador, porque aí já não tem nem o que falar. Mas as empresas que usam indicador, um dos grandes erros é usar muitos, porque, volto a repetir, menos é mais. Se você tem muitos indicadores, você não vai ter uma clareza de realmente o que você tem que ver. Você acaba não se concentrando em nada. Você precisa ter poucos indicadores. Mais na frente um pouco a gente vai detalhar quais e como são. E dizer exatamente o que é pouco. Né? E o segundo é isso, é ter indicadores que não geram o comportamento das pessoas da forma que a gente realmente espera. Eu dei o exemplo do vendedor, que, na verdade, são indicadores somente visando o método de quantidade de venda, sem levar em consideração outros aspectos que na venda são importantes, como rentabilidade, como margem, né, etc. Então, saindo um pouco dessa questão não negativa do indicador, mas de cuidados que se tem que ter ao definir indicador, vamos agora para a questão positiva, né? A questão da importância dos indicadores. Então, primeiro, eles cortam a comunicação subjetiva e obscura entre o gerente e os seus subordinados diretos. Ao invés da gente estar fazendo uma análise sempre subjetiva, né? E aí eu queria sair dessa imagem do vendedor, porque o vendedor, a área de vendas é a área que normalmente se tem um indicador ligado, que é o faturamento, toda empresa acompanha faturamento. Mas vamos para áreas que não têm a ver com vendas. Vamos para a área que seja uma área, vamos pegar uma área de prestação de serviços. Por exemplo, um cliente que
que trabalhe com alocação de tempo em projetos. Então, ter a quantidade de tempo alocado em projetos é um indicador importante, né? Então, se aquela pessoa sabe que ela vai ser medida por aquela quantidade de horas, tanto o gerente que acompanha a pessoa, como a própria pessoa, sabe que ali é o indicador que vai estar sendo acompanhado. E aí, de novo, eu venho com um lembrete. Este indicador vai gerar o comportamento que eu espero, né? Voltando para a frase do Goldratt, né? Ou seja, eu quero que a pessoa, quanto mais horas ela aloque no projeto, isso é o melhor para a empresa, e aí a gente tem que checar essas coisas, né? Porque o que eu quero colocar e quero dar ênfase é que o indicador ele não é só uma forma de medir resultado, ele é um instrumento de induzir um comportamento. É isso que eu estou querendo falar, tá? E aí a gente pode falar um pouco da questão das métricas da vaidade, né? Saindo um pouco aqui, indo aqui, a gente conhece muito isso na área de marketing. Por exemplo, você pode chegar para alguém e dizer: eu tenho um tráfego das redes sociais muito alto, eu tenho, sei lá, 200 mil seguidores. Fantástico, excelente. Esse é um indicador que indica que você tem um tráfego na rede muito, muito grande, certo? Mas isso é realmente importante para a empresa? Ou isso é um meio? Muita questão, muito importante a gente está vendo o que é causa, o que é meio e o que é realmente o objetivo. Então, ter um tráfego grande nas redes sociais é algo que pode ser positivo, mas não é o determinante. Porque se eu sou uma empresa, o que interessa para mim é o que esse tráfego está gerando de resultado mesmo, que está gerando de leads, que está gerando de vendas. Então, se medir o tráfego da rede, ele é meio para mim, eu posso até medir, mas eu tenho que medir também qual é a conversão que esse tráfego está me gerando de leads e qual é a conversão que esses leads estão me gerando de vendas. Que o que me interessa no final mesmo é o resultado efetivo, é o que aquilo tudo transformou em vendas. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado nos indicadores de estar muito medindo resultado efetivo, resultado final. Não impede que a gente possa ter pontos de checagem, que a gente possa medir alguns momentos de meio, mas a gente não pode ter o foco no meio, a gente tem que ter o foco no fim, né? Não sei se está claro, mas isso que eu estou querendo colocar do indicador, muito dessas duas coisas, de ter o foco, de não ser tantos indicadores, e desses indicadores terem essa clareza de que eles vão influenciar no comportamento da minha equipe, e que eu preciso traduzir nos indicadores essa clareza do resultado que eu espero. Porque se eu coloco um indicador numa coisa que ela não é de fato o resultado que eu espero, as pessoas vão se comportar de acordo com a forma como elas estão sendo medidas e a forma como elas estão sendo cobradas. Então, o indicador, repetindo o que eu disse no começo, ele é uma arma poderosa e perigosa nesse sentido. E se ele for mal definido, ele pode induzir um comportamento diferente do que realmente a gente esperava. Mas ele é uma ferramenta de comunicação, né? Criando esse diálogo, né? Tirando menos a emoção e focado em resultado, né? Ele gera um comprometimento, né? Se ele for adequadamente definido, ele gera um comprometimento e o comportamento adequado, né? Eu estou dando essa ênfase no risco de um comportamento negativo, mas a mesma ênfase que eu dou no negativo, eu dou no positivo também. Se o indicador for bem definido, ele vai gerar essa clareza, esse comprometimento, esse engajamento, e o comportamento das pessoas vão estar adequado
porque ele vai estar exatamente em cima de um indicador bem definido que vai medir exatamente o resultado que eu quero medir, tá? Então, falando um pouco da parte prática dos indicadores, né? Uma questão que a gente tem também vivenciado e visto em alguns planejamentos é, primeiro, você misturar um pouco o que são indicadores operacionais de indicadores do planejamento. Então, existem os indicadores operacionais que eles não são necessariamente ligados ao planejamento. São coisas básicas da sua operação, ou seja, qual é a minha venda, qual é o valor da minha venda, qual é o valor da minha despesa, talvez o meu lucro, a minha quantidade de produção. São coisas que, entra ano, sai ano, esses indicadores não vão mudar. Eles são perenes. Eles não são algo para esse trimestre, para esse ano, mas eles são operacionais, eles são indicadores que estão ali sempre. Então, é muito importante a gente ter essa clareza de indicadores operacionais são uma coisa, indicadores de planejamento é outra coisa. Qual é o risco que acontece muitas vezes quando se vai fazer um planejamento de uma empresa e não tem ainda claramente indicadores operacionais definidos? É colocar esses indicadores como sendo do planejamento, vinculados a metas específicas de planejamento, que aí, quando o planejamento acaba, aqueles indicadores estão vinculados ao planejamento e aí não tem aquela continuidade, e acaba você tentando suprir uma deficiência da operação dentro do planejamento, e aí dá uma certa confusão. Então, a gente quer separar, embora todos sejam indicadores, mas nós precisamos ter a clareza do que são indicadores operacionais, dos que são indicadores ligados ao planejamento, seja o planejamento das rochas, que é o planejamento trimestral, seja planejamento das rochas do departamento, que é uma coisa que a gente vai ainda falar, seja indicadores de um planejamento anual, que vai existir também o planejamento anual. A gente vai falar isso mais na frente. Então, ter a clareza dessa separação de indicadores é importante, né? E também os pessoais. Então, aí os pessoais, o indicador pessoal, ele é um indicador mais ligado assim à área do RH, que seria de uma avaliação mesmo do desempenho da pessoa. Por exemplo, uma avaliação da chefia imediata, um índice lá de desempenho. É algo realmente um indicador pessoal, que nem é da operação do negócio e nem é do planejamento. O fato é que nós precisamos desdobrar os indicadores até ao nível de pessoa, seja pelo indicador operacional, seja pelo indicador do planejamento, seja pelo indicador pessoal. Nós precisamos, claro que isso é um processo, tá? E a gente vai caminhar nesse processo, mas os indicadores eles precisam partir do scorecard, que são esses indicadores operacionais, eu vou já detalhar, falar sobre eles. Nós precisamos ter esses indicadores do planejamento, mas a gente precisa que esses indicadores gerais eles sejam desdobrados por unidade de negócio até a nível de cada pessoa, especialmente dos líderes. Então, cada líder na empresa, ele precisa saber que ele tem um ou mais indicadores que é a forma que nós vamos medir o desempenho dele, tá? Então, e até para remuneração variável, para esse tipo de coisa, tudo isso tem que ir até nível de indicador pessoal. Mas não vamos complicar agora. Estou querendo só citar que eles existem para que a gente vá colocando cada coisa na sua caixinha, mas a gente não vai aprofundar essa questão do desdobramento dos indicadores agora. O que nós vamos desdobrar agora seria a parte dos indicadores das rochas, né? E aí vem aqui algumas questões importantes. O que eu falei no começo? Eu falei que uma rocha
é uma meta prioritária do trimestre com acompanhamento semanal. Então, esse acompanhamento semanal faz toda a diferença, que é onde a gente vai medir se o que foi definido no plano de ação para ser executado está sendo executado, medir pelos indicadores se nós estamos atingindo o resultado que nós esperamos atingir e se nós precisamos de ações corretivas para corrigir o rumo, seja da ação, seja criar um novo plano de ação, seja mudar a estratégia, seja identificar um problema, resolver, mas isso é assunto para amanhã. Amanhã que a gente vai aprofundar a questão do acompanhamento, reuniões, solução de problemas, etc. Agora a gente está em indicadores semanais. Então, para que eu tenha um acompanhamento semanal, eu preciso de indicadores semanais. Então, então quer dizer que eu não posso mais ter indicadores mensais? Pode e deve. Porém, eu preciso ter indicadores semanais, seja operacionais, seja ligados a uma rocha específica. Digamos que você tem uma rocha que é aumentar as vendas em 20%. Bom, isso pode ser uma rocha para o trimestre. E eu já tenho um indicador operacional que me mede a minha venda semanal, venda mensal e tudo. Então, eu não preciso criar de novo esse indicador, ele já é um indicador operacional. Mas digamos que você tem uma rocha que é implantar um novo projeto nesse trimestre, que você vai ter que ser um projeto de marketing, que você vai querer fazer uma campanha e que especificamente você quer medir o resultado daquela campanha. Se é algo que já não está sendo operacionalmente medido, você pode e deve criar um indicador e ligar especificamente àquela rocha. Tá? Então, vamos só ver aqui um pouco algumas perguntas. Vamos lá. Muitas empresas colocam valores de trabalho em equipe e colaboração e, na verdade, usam indicadores que estimulam a competição. É verdade, Samara. Como eu lhe falei, os indicadores eles induzem comportamento, né? E ter essa clareza, tanto dos líderes como da equipe, de ter essa coerência entre o que se espera e o comportamento que se espera gerar, ele é muito importante. O que eu acho é que, às vezes, não se tem muita consciência do efeito que o indicador vai gerar. E, às vezes, se fala de uma coisa e se mede de outra forma. É por isso que é importante ir gerando essa coerência e essa consistência na operação da empresa, no planejamento, nos indicadores, e as coisas vão se encaixando. Tá? Não sei se é exatamente isso que você está falando, mas eu acho que é um pouco por aí. Bom, então, eu estava falando dos indicadores semanais, tá? Dos indicadores semanais que eles vão medir o nosso desempenho. Então, você vai fazer agora, a gente vai voltar para uma atividade, e a atividade vai ser o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui a gente vai para a aba indicadores agora. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar, aqui nas instruções não está escrito, mas a gente vai já escrever aqui. Os indicadores aqui devem ser de 5 a 15, tá? Não menos que 5 e não mais que 15. Então, você vai definir o seguinte: vamos olhar a operação do seu negócio, ou seja,
que é que eu quero medir no meu negócio? Quero medir venda, quero medir lucro, eu quero medir endividamento, eu quero medir contas a pagar, contas a receber. O que é que eu quero medir? Eu quero medir produtividade, eu quero medir satisfação de cliente. O que é importante para que, né? E até tem uma historinha aqui nas instruções, né? Que imagine que você está numa ilha, né? E hoje a gente vive uma situação quase de estar numa ilha, né? Com a ilha da nossa casa, né? E que o serviço telefônico da ilha é horrível, você não tem acesso à internet. E quais são todos os números que você precisa saber para ter um senso do que seu negócio está funcionando, de como está funcionando o seu negócio. Então, é mais ou menos essa experiência aqui, ou seja, imagine que você está de quarentena em casa e a sua empresa está funcionando normal e você não tem internet, você não tem nada, você só ia receber uma lista de indicadores, qual era a meta e como é que está atingindo. Quais seriam esses indicadores? Você está fora, você não está tendo nenhum contato visual, mas você precisa receber a informação. Então, são esses indicadores que você vai criar aqui. Tá? Então, você cria qual é o indicador e qual é a minha meta para o final deste trimestre. Tá? Então, digamos que eu tenho aqui meu indicador, vendas, meta, X. Eu quero terminar os 90 dias com tanto de venda. E aí coloca cada um e coloca a meta. Depois, aqui mais embaixo, você vai, como eu falei, se uma rocha sua ela já pode ser medida por um indicador operacional, não precisa repetir, ele já está sendo medido. Mas, se não, você precisa de um indicador específico, você diz aqui para cada rocha qual é o indicador específico que precisa para ela e qual é a meta até o final do trimestre. Então, esse é o exercício dos indicadores. Tá? A gente vai agora dar um tempo para vocês fazerem e a gente volta para um fechamento. Então, vamos ver aqui como seria o tempo. São 10h30, né? Então, a gente vai dar 15 minutos para vocês fazerem esse exercício. E daqui 15 minutos, exatamente 10h45, a gente volta e a gente vai ter 15 minutos para o fechamento. Então, só antes da gente sair, deixa eu ver aqui se tem alguma questão. A Samara está me alertando aqui para a gente fazer a conexão do que eu falei ontem sobre os valores com o que está sendo dito hoje, para ter essa coerência. Né? Eu concordo, Samara. E realmente é um ponto importante de ser colocado. Né? Porque ontem a gente viu que os valores são muito conectados com as pessoas e com a cultura da empresa que a gente está gerando. Então, os valores que a gente está construindo e que vocês definiram ontem são aqueles valores que a gente quer fortalecer e fazendo que isso vá se enraizando em cada uma das pessoas da nossa equipe para que aquilo vá formando a cultura da nossa empresa. Então, na hora que a gente estabelece indicadores, esses indicadores têm que fortalecer essa cultura, têm que fortalecer esses valores. Tá? Lembrando que a gente tem o desafio, e esse desafio é real, mas é plenamente possível, de nós termos o compromisso com o resultado da empresa, que ela precisa gerar lucro, ela precisa ter resultado, e também com o compromisso com todos os stakeholders, né? Com todas as pessoas envolvidas, ou seja, que nós precisamos gerar benefício para os nossos funcionários, para os sócios, para os clientes, para a sociedade. Uma empresa é isso. Né? Então, o desafio da empresa é manter a harmonia de gerar um bem real para todos os envolvidos e gerar resultado, que é o combustível para que isso seja alimentado. Então, os indicadores eles têm que ter essa coerência. Eles têm que estar medindo o desempenho nosso, tem que estar medindo a eficiência da empresa, mas, ao mesmo tempo, ele tem que estar fortalecendo essa cultura e fortalecendo o que a gente espera. Ou seja, se eu tenho
se eu tenho nos meus valores, na minha missão, eu tenho, e toda empresa deve ter isso, eu tenho que ter valores que fortalecem a relação com os clientes, com os funcionários, etc., eu preciso ter indicadores que meçam como é que eu estou atingindo isso. Bom, então a gente vai agora sair para o intervalo. Intervalo não, né? Para o exercício. E 10h45 a gente está de volta para a gente ter esse momento de fechamento. Até lá, então. Pronto, pessoal, 10h45. Vamos retornando. E aí, vamos fazer rapidinho, espero um pouco mais rápido dessa vez, me dê um retorno aí de quantos indicadores cada um de vocês criou. Vamos colocar aí rapidinho no chat. Quantos indicadores? Então, enquanto vocês vão colocando, vamos aqui. Pronto, 5, 4, 3. Certo. Ok. Então, vamos para frente. Aqui a gente vai voltar um pouco para as pessoas, né? Fazendo essa conexão das pessoas com os indicadores, que vai reforçar um pouco o que a Samara falou, e algumas coisas vai gerar aqui uma certa polêmica, mas a gente vai comentar aqui e vamos ver como é que a gente fica. Então, vamos lá. Pessoas erradas nos lugares errados geralmente resistem a indicadores. Então, o que a gente viu ontem foi que a pessoa não está encaixada ali, ela sempre vai resistir a indicador, ela não gosta de ser medida, não gosta de... Os números vão ser sempre um incômodo, vai tirar sempre ali da zona de conforto. Então, a pessoa que não está no lugar certo, nem a pessoa certa, ela resiste a número e cria confusão e tudo. Mas, ao contrário, as pessoas certas, nos lugares certos, elas amam a clareza. Né? Então, elas gostam quando está claro. Né? A pessoa está no lugar certo, a pessoa certa, aquilo que a gente viu ontem. Então, o indicador, ele não é um problema. O indicador passa a ser algo bom, porque ele torna claro. Né? A pessoa sabe quais são os números que elas precisam atingir. Né? E isso vai gerando responsabilidade, vai fortalecendo a cultura. E aí a gente também fala que os números criam competição. Né? E aí a citação que a Samara fez de que às vezes os indicadores geravam competição, entendi que é um exagero de competição. Tudo que é demais é ruim. Né? Então, o indicador, ao invés de estar fortalecendo os valores, ao invés de estar agregando a equipe, ele está colocando uns contra os outros. Quando ele coloca uns contra os outros, aí é ruim. Mas gerar competição em si não é ruim. Gerar a competição saudável, você sabendo o número que você precisa atingir, aquilo que você precisa, ver o que o outro tá fazendo. Né? A Letícia estava me contando uma história de que numa fábrica tinham 2 turnos e que um turno saía e escrevia um número, 6. E aí, quando o turno da noite chegava e dizia às 6, a gente vai bater esse número. Aí fazia mais, fazia 7. Aí, no outro dia, outro turno. Então, isso é uma competição saudável. Né? O fato é que os números bem definidos, eles produzem resultados. E eles criam esse trabalho em equipe, porque essa competição ela pode ser saudável, ela pode envolver a equipe e dizer vamos atingir os números, vamos correr atrás, vamos lá. E aí somar força. Né? Nada pode ser feito se for de uma coisa assim estanque, né? Uma coisa separada. Né? Se você só o indicador frio, o número frio, ele pode ser muito ruim. Mas na hora que você vai construindo esse modelo de gestão, na hora que você define as pessoas certas no lugar certo, na hora que você define rochas, com planejamento prioritário, com poucas coisas, você vai tendo aquele gostinho de dizer, rapaz, eu vou fazer 5, vamos chamar de projetos, tá? Ou de metas. Vou executar 5 metas que são muito importantes. Mas daqui 90 dias eu tenho mais 5. Depois eu tenho mais 5. Chega no final do ano,
né? Como somos de 5 a 7, você vai ter de 20 a 30 grandes coisas que foram executadas na sua empresa. Talvez muito mais do que se você tivesse planejado 50 no início do ano e não ter feito quase nada. Então, isso que vai se somando uma coisa com a outra, vai dando uma clareza, uma coerência e uma motivação para que todos vão ali se encaixando, e indo e correndo atrás. Mas os indicadores são fundamentais, porque eles aqui vão nos mostrar se nós estamos ou não atingindo as nossas metas, né? Então, eles gera essa competição, gera um pouco de pressão, mas o que vai fazer a diferença, se isso vai ser bom ou ruim, é a forma como tudo isso é conduzido. O fato é que a medição em si, ela é positiva, né? Contanto que se guarde todos aqueles cuidados que a gente já falou. Então, pessoal, a gente vai finalizar daqui a pouco, né? Muito obrigado a todos, né? Todos os que participaram aqui essas 2 horas conosco. Espero que tenha sido produtivo, espero que tenha sido proveitoso, espero que o ritmo esteja sendo bom. E amanhã a gente vai falar sobre o acompanhamento, sobre as reuniões, né? Reuniões produtivas, solução de problema, identificação de causas fundamentais, né? E principalmente de dar esse ritmo ao negócio, dar esse ritmo, porque um dos grandes problemas das empresas é que, às vezes, chega uma novidade, dá uma grande euforia, aí depois se dispersa, vai cuidar de outra coisa, mas a gente criar mecanismos que vá garantindo esse ritmo de melhoria contínua, de correção de rumo contínua, e isso é que vai fazendo um crescimento contínuo e saudável, né? Então, amanhã a gente vai abordar esses temas. Peço que vocês convidem mais pessoas para participarem, né? A gente vai estar disponibilizando o conteúdo de ontem, daqui a pouco vai estar publicado, e eu espero que ainda hoje a gente publique também o de hoje, e vamos continuar nessa construção. Então, eu queria, para finalizar, ver se ver aí contribuições de vocês, né, e dúvidas e alguma questão que alguém queira colocar. Então, nesse momento, se alguém quiser habilitar o microfone e falar alguma coisa, é possível. Vamos interagir um pouco, gerar aqui um certo debate. Vamos lá, esquentar um pouco a temperatura. Vai lá, André Falanga, comece aí você. Todo mundo calado. Ninguém vai falar. Marília, você. Oi, Luiz. Olá. Olá, Luiz? Tá Oi. escutando? Estou sim. Pronto. Eu acho que uma grande questão para ajudar nessa questão dos indicadores, que é uma coisa que a gente já faz na empresa, é a gente ter metas individuais no setor, mas também ter metas coletivas. Porque isso faz com que eles ajudem um amigo também a fechar o que eles têm para fechar, porque a meta coletiva é importante. Sim. Né? Então, na hora que a gente faz isso, a gente gera uma competição sadia, porque cada um vai tentar fazer o seu, mas sabe que também tem que ajudar o outro também para que eles atinjam a meta coletiva juntos. O que o outro está fazendo também é importante para o seu. Né? Então, acho que esses 2 indicadores são positivos quando a gente consegue gerar o individual e o coletivo. Isso mesmo, concordo. Alguém mais que gostaria de dar alguma contribuição? Porque, olha, a riqueza de estarmos nisso aqui é a gente ir, como eu falei ontem, né? É a gente ir trocando experiência, a gente ir vendo conceitos, aplicando esses conceitos e crescendo com eles. Então, é muito importante que a gente vá podendo trocar experiências mesmo. Eu sei que a gente está ainda começando aqui, mas cada um puder partilhar um pouco dessa área, seja de coisas que está funcionando bem, seja de dificuldades e tudo, é importante ter esse momento aqui de troca de experiência, e depois a gente vai ter outros instrumentos para isso, mas se alguém tiver alguma coisa para colocar, eu vou respeitar rigorosamente aqui o tempo, faltam 5 minutos para a gente terminar o nosso tempo de hoje, e aí queria aí que vocês usassem um pouco desses 5 minutos.
A Samara está falando aí, para dar um exemplo de como chegar no indicador individual. Ah, sim. A gente tem duas formas de chegar no individual. Uma forma é pegar um indicador operacional ou mesmo do plano e desdobrar mesmo a nível de uma pessoa. Por exemplo, eu posso pegar um indicador até de vendas mesmo, por exemplo. Eu tenho uma meta de vendas, mas eu tenho 4 vendedores. Então, eu vou ter a meta de cada um deles e a meta geral da empresa vai ser a soma dos 4. Então, a soma dos 4 vai ser a minha venda total, mas eu tenho ali a meta individual. Então, isso é uma forma de ter um individual. Ou seja, em qualquer indicador eu posso fazer isso. Posso individualizar e ele vai somar ou fazer a média. Uma outra forma é eu criar indicadores, que é o que eu chamo de pessoais, né? Que aí ele é ali para medir mesmo algo da pessoa. Se você tem alguma medida que você vai medir a pessoa, seja algo qualitativo ou não, que você pode, por exemplo, aplicar aí você entende até mais do que entende mais do que eu nessa área, porque a sua área é mais de pessoas, né, de recursos humanos. Mas se você tem um indicador bem ligado a recursos humanos, como avaliação 360, avaliação chefia imediata, etc., aí você pode também criar um indicador desse e vincular a pessoa e também acompanhar, estabelecer meta para esses indicadores, informar o realizado e ter todo um acompanhamento da evolução daquela pessoa naquele indicador pessoal, digamos assim, né? Então, eu estou considerando individual, você pegar o indicador operacional ou de planejamento, que pode ir a nível individual, de um responsável, e você pode ter esse pessoal que ele é ligado somente à pessoa. Deu para entender? Certo. A gente pode depois pegar casos concretos, tá? Amanhã a gente vai, no encerramento amanhã, lançar aí algumas novidades e aí a gente vai poder ajudar melhor vocês nesses casos bem concretos e do planejamento mesmo. Então, pronto, pessoal. Eu acho que está todo mundo sem querer falar mais, mas eu acho que foi bom já ir um pouco de interação. E espero encontrar vocês amanhã novamente. E espero que dê para ir construindo. Eu sei que o momento não é ideal de fazer um planejamento, mas vocês estão vendo que o processo é bastante simples, né? E que se a gente vai exercitando isso, a cada rodada de trimestre, a gente vai ficando mais confiante e vai dominando mais o processo. Então, qualquer exercício agora ele é muito importante para a gente ir fixando e criando um ritmo para ir fazendo isso tudo. Então, mais uma vez, obrigado. Oi? Eu queria agradecer, em nome, assim, eu cheguei agora, cheguei há pouco tempo, mas eu queria agradecer a tua iniciativa. Eu vou estudar o material que tu vai estar disponibilizando e queria agradecer a tua iniciativa e dizer que eu acho que esse é um momento, inclusive, para planejar, para aproveitar e planejar, para botar em prática o que você está nos ensinando. Então, obrigada por compartilhar com a gente. Ah, de nada. Obrigado a você por participar. Pois então, espero encontrar todos vocês amanhã e que vocês convidem outras pessoas também. Tchau.